Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre a distância entre dois pontos. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no terceiro ano do ensino médio e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET, volume de número 2, semana de número 1. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. E nessa aula, nós teremos como eixo temático a geometria e medidas. E as habilidades que serão desenvolvidas é a capacidade de resolver problemas que envolvam a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Conteúdo relacionado, distância entre dois pontos. Mas antes de falarmos da distância entre dois pontos, é necessário você entender o seguinte, que existe o que nós chamamos de plano cartesiano, que são dois eixos, um na vertical e o outro na horizontal, ok? Um na horizontal e o outro na vertical. Esses eixos, eles recebem nomes. O eixo da horizontal, ele é chamado de eixo das abscissas. E o eixo da vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas. Então, olha só aqui no nosso desenho, para facilitar para você, na horizontal, abscissas, na vertical, a ordenadas. Esse ponto aqui, que é o ponto de encontro de ambas as retas, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical, esse ponto aqui é a origem dos pontos, vai ser o nosso marco zero, ok? Vai ser o nosso marco zero. O eixo das abscissas é o eixo dos x, e o eixo das ordenadas é o eixo y. Lembrando que esses eixos cartesianos dividem o meu plano em quatro partes, que nós chamaremos de quadrantes, onde eu tenho o primeiro quadrante, aqui o segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, outro ponto importante também. Se aqui é o ponto zero, no eixo da horizontal, à direita do zero, os valores serão todos positivos. À esquerda do zero, os valores serão todos negativos. Agora vamos lá. Aqui está o ponto zero. Vamos analisar o eixo y. Acima do ponto zero, os valores serão todos positivos. E abaixo do ponto zero, os valores serão todos negativos, ok? É importante saber isso demais, porque vai facilitar e vai te ajudar na hora que você precisar aí saber em qual quadrante, tá, você está analisando os pontos, ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar e agora falarmos sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então vamos lá. Dados dois pontos quaisquer A e B de coordenadas. É importante saber demais isso aqui, tá bom? O primeiro valor do meu par ordenado sempre corresponde ao eixo x. E o segundo valor do meu par ordenado sempre corresponde ao eixo y, ok? Então eu tenho aqui, x de A, y de A, e um outro ponto de coordenadas x de B e y de B, respectivamente. Ou seja, segue-se essa ordem aqui. A distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Aqui eu tenho o ponto A, de coordenadas x de A e de coordenadas y de A. Aqui eu tenho meu ponto B, de coordenadas x de B e de coordenadas também y de B, ok? A questão quer saber a distância entre o ponto A e o ponto B. Olha só, perceba que aqui nós conseguimos fechar um triângulo, não é isso? E que tipo de triângulo é esse aqui? É um triângulo retângulo. E quando nós falamos em triângulo retângulo, já vem na nossa mente o Teorema de Pitágoras, não é isso? Que diz o que é o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, exatamente. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos.
Aí vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui, ó, que AB vai ser a minha hipotenusa. Então, AB ao quadrado. Essa distância aqui, ó, que vai ser a minha base para o meu triângulo retângulo, perceba que vai de XA e passa também para o XB, não é isso? Então, que distância é essa daqui? Ora, essa distância aqui é x de B menos x de A, ok? E essa distância aqui, ó, perceba que eu tenho YA e YB. Que distância é essa daqui? Essa distância daqui é y de B menos y de A. Então, eu posso dizer, nesse caso, que a hipotenusa AB ao quadrado é igual cateto, esse cateto aqui de baixo, que é de x de B menos x de A ao quadrado, mais esse cateto aqui, ó, que é y de B menos y de A ao quadrado, ok? Então, esse quadrado aqui passa como raiz, e aí nós chegamos na nossa formulazinha tão necessária, ok? Que diz que AB vai ser igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, ok? E desde já, eu quero dizer para você o seguinte, fique tranquilo, não preocupe com você ter que decorar fórmulas. Eu sempre falo o seguinte, é importante você resolver questões e você ir anotando a formulazinha em cada questão que você for resolver. Porque aí você consegue, de forma bem tranquila e prática e fácil, você ir memorizando essas fórmulas sem precisar, não é isso? Ficar aí achando que as coisas são difíceis. De forma alguma, é muito tranquilo. Desde que você, sempre que for resolver, a dica é anote a formulazinha, ok? Vai anotando a formulazinha que vai facilitando para você. Então, olha só, para que você possa entender de forma bem tranquila, eu trouxe aqui, inclusive, um exemplo para que nós possamos resolver e você perceber que é bem tranquilo qualquer questão que envolva distância entre dois pontos, tá bom? Então, vamos lá. Acompanha comigo na tela aí, ó. Calcule a distância entre os pontos P e Q. Então, a distância entre o ponto P e o ponto Q é igual a raiz quadrada de x do ponto Q menos x do ponto P ao quadrado mais y do ponto Q menos y do ponto P, isso aqui também ao quadrado. Prontinho. Então, essa é a formulazinha que nós estaremos utilizando para resolver a questão. Então, vamos lá. Distância do ponto P até o ponto Q vai ser igual a raiz de... Vamos lá. Quem é x do ponto Q? Aí você tem que tomar cuidado aqui agora, tá bom? Lembrando que x é o primeiro valor, x de P, e o segundo é o valor de y, y de P. Aqui eu tenho x do ponto Q e aqui eu tenho y do ponto Q. Tranquilo? Sossegado? Simples, não é? Muito fácil, professor. Exatamente. Então, aqui o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, vamos lá. O primeiro é o x do ponto Q, e o segundo é o y do ponto Q. Então, vamos substituir agora aqui na formulazinha os números. Vamos lá. X do ponto Q, 2, da fórmula menos x do ponto P, menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, mais y do ponto P, do ponto Q, 1, menos y do ponto P, menos 11. Isso aqui também ao quadrado. Muito bem. Então, a distância de P até Q vai ser igual a raiz de, olha só, 2 menos vezes menos é mais 3, isso aqui ao quadrado, mais, abre parênteses, 1 menos vezes menos é mais 11, isso aqui também ao quadrado. Então, a distância de P até Q vai ser igual a raiz de 2 mais 3, 5, ao quadrado, mais
1 mais 11, 12, também ao quadrado. Perfeito. Distância de P até Q vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. Vamos lá, continuando. Distância de P até Q vai ser igual a raiz de 25 mais 144, 169. Prontinho. Distância de P até Q vai ser igual a raiz quadrada de 169 é 13. Então, percebemos que a distância entre esses dois pontos, P e Q, é iguais a 13. Tá vendo? Muito simples, fácil, tranquilo e que você consegue resolver de forma bem tranquila aí, desde que você tenha um pouco de paciência, calma, saiba colocar ali os seus valores, não é isso? Nos respectivos lugares na formulazinha. Tranquilo? Beleza? Então agora você tem totais condições de resolver as questões que estão lá no seu PET. Você vai resolver as questões do seu PET, depois você vai voltar aqui, tá bom? Em nosso canal, para que você possa então dar uma olhadinha naquelas que você acertou. E se por acaso, porventura, você tiver errado alguma questão, você pode também corrigir, tá bom? Te convido a toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, para o nosso quiz do PET, viu? Para que você possa consolidar os seus conhecimentos que você tem adquirido ao longo dos estudos aí semanais, tá bom? Então te aguardo no nosso quiz do PET. Aqui na descrição vai estar esse materialzinho, vai estar aqui na descrição da nossa aula para poder facilitar para você, tá bom? Você pode clicar que você vai estar recebendo esse mesmo material aqui para que você possa ter ainda mais um materialzinho básico aí para os seus estudos, tá bom? Peço que você possa continuar dando uma olhadinha aí no nosso canal aí, tem muita coisa interessante e importante para você. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like para poder fortalecer o nosso canal. Vou deixar com você aí as minhas redes sociais, ok? E agora vai aparecer aqui para você algumas opções de aulas aí que serão recomendadas pelo YouTube, ok? Serão direcionadas a você. Você pode clicar também para assistir. E aguardo você em uma próxima oportunidade. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!